Chegando aqui agora de tardezinha, nesse final de tarde de segunda-feira, para olhar, né, ter acesso ao oráculo da deusa, para a gente ver qual deusa vai nos acompanhar agora nesses dias de lua nova. Que a lua nova entra hoje e é um período excelente, então, para a gente aproveitar esse vazio. Bem-vinda, Suzana! Para a gente aproveitar esse vazio da lua nova, né? Que é quando a gente olha para o céu e não enxerga, a gente sabe que ela tá lá, mas a gente não consegue vê-la. Então, Oi, Dina, bem-vinda! Então, quando a gente se conecta com essa energia... Oi, Mari, que bom! Então, quando a gente se conecta com esse vazio da lua nova, é um período que a gente também, né, tira os pesos, tira as coisas do período passado, né? Faz uma limpeza, faz uma faxina. Oi, Paula, tudo bem? Faz essa faxina emocional. A gente pode até na lua minguante aproveitar, né? Às vezes eu falo para fazer uma faxina física mesmo, né, de limpar a casa ou de tirar as coisas que a gente não usa mais, para aproveitar essa energia para quando entrar a lua nova, a gente tá com essa leveza, a gente tá com esse espaço, né, com essa disponibilidade para as coisas novas que virão, né, para as coisas que a gente quer plantar na lua nova, que a gente quer ver crescer na lua crescente, que a gente quer ver tá no auge ali na lua cheia. Então, quando a gente se conecta com as forças da lua, as coisas fluem com mais facilidade, né? Porque as mulheres têm essa relação muito forte com a lua. Mesmo que a gente não observe, às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente vive de uma forma como se nós fôssemos lineares também, como os homens. E nós não somos, nós somos cíclicas como a lua, né? Os homens se conectam com a força do sol e as mulheres se conectam com a força da lua. Então nós somos cíclicas, assim como a lua tem em média 28 dias o seu ciclo, as mulheres também. E quando as mulheres começam a observar essas suas características, começam a respeitar essas características que nós temos relacionadas ao nosso ciclo hormonal, relacionadas à lua, as coisas fluem melhor, porque nós somos parte da natureza. A gente vai se desconectando da natureza como um todo, mas nós somos parte da natureza. Tanto que quando a gente vai para a natureza, né? Quem mora numa cidade como eu, assim, bem urbana, tu vai numa praça, ou tu coloca o pé na grama, ou vai pra praia, né? Eu sei que tem gente aqui também que adora praia como eu, e vai pra praia, e aí a gente... parece que aquilo assim nos dá um fôlego maior, parece que a gente fica com mais energia. Não é parece, de fato é, né? Quando a gente se conecta com a natureza, a gente volta para o nosso lugar de origem, que é nós fazemos parte da natureza. Então, quando a gente começa a se conectar, começa a prestar atenção nesses fenômenos, né? Essas situações que acontecem ao nosso redor, assim, essas mágicas. Agora esse mês muda a estação, né? A gente entra na primavera. A gente vai se conectando com a gente mesma. E isso é muito bacana. Então, antes de entrar no questão do oráculo, vou falar um pouquinho sobre a mandala lunar que eu comentei ontem, que hoje eu ia falar um pouco sobre isso. A mandala lunar, eu até peguei aqui a minha impressa, porque eu vou começar também. Essa aqui que eu vou enviar para quem quiser, tá? Que ela tem até uma legenda de sugestão. É apenas uma sugestão, tá? Vocês podem pôr mais coisas, podem usar coisas diferentes, pode criar uma própria legenda, enfim. Então, a mandala lunar, como que acontece? A gente começa a mandala lunar em duas situações. Ou no dia que a gente menstrua, ou para quem não menstrua, como eu que não menstruo mais, a gente começa no primeiro dia da lua nova. Tá, mas e aí quando tu não menstrua mais, para que fazer a mandala lunar? Porque nós continuamos cíclicas. A gente não tá mais colocando
não tá mais sangrando, né? Não tá mais colocando para fora aquele sangue que não foi usado para uma gestação e tal. Mas esses ciclos ainda existem. Essa força geradora nós ainda temos, que daí não vai ser mais para uma outra vida, né? Para um bebê, mas pode ser para um projeto, pode ser para alguma atividade que tu queira começar. Então nós ainda continuamos com momentos mais introspectivos, com momentos mais expansivos, com momento mais criativo. Então, quando a gente faz a mandala, é muito bacana porque ela é uma ferramenta excelente de autoconhecimento. Então a gente vai botar ali, ó, por exemplo, dia 1, tá? Lua nova. Então aqui onde não tem nada, né? Então eu vou começar ali onde a luazinha não tem nada pintado. E daí eu vou colocar ali símbolos das coisas como eu me senti naquele dia. Aí pode começar a escrever de noite, né? Ou no outro dia de manhã. Eu já fiz das duas formas, né? Escrevendo de noite no final do dia, para mim fluiu melhor assim. Mas tem gente que prefere fazer escrevendo no outro dia de manhã sobre o dia anterior, tá? Então daí tu vai colocar os símbolos ali. Ai, me senti renovada, me senti com mais esperança, me senti. Pode ir colocando ali escrevendo as legendas, né? Esperançosa, animada, introspectiva, triste, alegre, com vontade de sair, com vontade de ficar mais recolhida, com tesão, com zero tesão de fazer sexo ou de fazer qualquer coisa, tive vontade de comer doce, tomei mais água, tive cólica, comi mais, comi menos, dormi mais, enfim, pode pôr várias coisas, tá? Tava mais carinhosa, tava mais explosiva, tava com mais paciência, tava com menos paciência. Então vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Então aqui, como eu falei, tem uma legenda de sugestão, né? Aqui tem início da menstruação, presença de muco cervical, ovulação, desejo sexual, encontro sexual, fase menstrual, fase pré-ovulatória, fase ovulatória, fase pré-menstrual. Cólica, cólica intensa. Então aqui a legenda ela é mais específica realmente para o ciclo menstrual, mas eu acho que é muito importante a gente colocar as questões emocionais também, tá? É que daí a outra que eu tinha, a legenda tinha que ser mandado separado. Daí eu achei que essa aqui era como uma sugestão, já estava valendo, tá? Então, e aí assim, ó, vocês podem fazer com cores diferentes, pode pintar essa parte do triângulo de acordo com como tu te sentiu. Ai, tá começando a escurecer aqui. Pode pintar ao redor dela que fica... Então, vai criando a tua mandala, né, de uma maneira que vai dando a tua cara, assim. E, paralelo a isso, ou exclusivamente, dá para criar também um caderno, né, para a gente fazer uma escrita terapêutica, que é algo muito recomendado até por psicólogos que a gente faz. Então, eu posso pôr a minha mandala, eu já tive dentro de uma agenda, então a mandala iniciava ali e ao longo do mês, eu escrevia cada folha, eu escrevia algumas coisas. Eu não tô afim de fazer a mandala, tô afim de fazer só o caderno terapêutico. Bom, então mesma coisa, pega um caderno e coloca lá o dia e vai escrevendo livremente. O meu aqui, eu vou escrevendo coisas, vou botando lembretes, né? Às vezes escrevo com caneta de cor colorida, se eu quero chamar atenção para alguma coisa. Faço um marca-texto, ou, enfim, faço algumas perguntas de algumas coisas que eu quero responder, né, pelo meu processo de autoconhecimento. Então, é um caderno que é de uma escrita terapêutica que eu vou escrevendo todo dia alguma coisa. Também faço no final do dia, tá? Relacionado a coisas que me aconteceram no dia e de como eu me senti. Então, pode ser feito junto com a mandala, ou não tô afim, vou fazer só uma das coisas, enfim. São sugestões aqui de ferramentas excelentes para o autoconhecimento. E como eu falei, vai além do autoconhecimento físico, né?
vamos pegar também essas questões emocionais. A mandala lunar, o mínimo que se indica fazer são 3 meses, porque daí a gente consegue perceber se existe um padrão. Vocês vão ver que vocês vão ter um padrão de comportamento, de emoções físicas, se tá mais inchada, se tá menos, se tá comendo mais doce, se tá com mais fome, se tá com mais ansiedade. Vocês vão perceber que existe esse padrão. A gente consegue perceber isso quando a gente faz depois de 3 meses. Por que que se faz na lua nova? Além dessas questões que eu falei no início ali da live, tem também a relação da lua nova com a menstruação, que as mulheres, quando estavam juntas em grupos de mulheres, né, antigamente, que naturalmente elas menstruavam na lua nova, que era o período que estava mais escuro. Então elas menstruavam juntas na lua nova. Existem mulheres que menstruam na lua nova ainda hoje, e existem mulheres que menstruam em qualquer lua, obviamente, mas a maioria das mulheres, isso é bacana de vocês observarem também, menstrua na lua nova ou na lua cheia, né? E isso é um padrão também, e não é que esteja certo de um jeito e errado do outro, não é isso, é apenas para observar o padrão. Normalmente, quando as mulheres menstruam na lua cheia, o fluxo é mais intenso, né? Mas isso também, quando a gente faz a mandala, a gente vai observando, e o ciclo às vezes vai mudando também, né? Então, quem quiser a mandala, me chama depois no direct, ou me dá um oizinho ali, até pelo WhatsApp, tem meu WhatsApp na bio, que eu mando a imagem da mandala para vocês imprimirem e fazerem. E aí depois, no mês que vem, quando iniciar a lua nova novamente, vou mostrar a minha, e daí gostaria que vocês me mostrassem a de vocês também, vai ficar super bonito, né? Algumas vão estar pintadas, algumas vão estar com mais coisa escrita, então acho que vai ser muito legal a gente fazer isso juntas. E fica a sugestão também do caderno, né? Desse caderninho também da escrita terapêutica, de escrever todos os dias um pouquinho no caderno. Pode ser de uma forma bem solta, não precisa ser. Pode ser em forma de texto, pode ser em forma de tópicos, podem ser palavras, pode ser algum desenho, pode até por alguma colagem, enfim. A maneira que para vocês fizer mais sentido. Então, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Adoro recebê-los. E assim, ó, pessoal, para quem tá entrando aqui pela primeira vez, e mesmo para quem já entra às vezes, lembrar que amanhã, na terça, como toda terça, às 20 horas, tem a live do Ho'oponopono. Toda terça às 20 horas. Então fica aqui o convite. Convidem também outras pessoas que vocês acham que vão gostar. A live do Ho'oponopono a gente inicia ela às 20 horas. Eu trago sempre alguma reflexão pra gente fazer junto, alguma coisa que eu li durante a semana, alguma coisa que me tocou durante a semana pra gente conversar a respeito. E depois a gente faz a prática falando aquelas 4 frases. Na semana passada eu falei um pouco sobre a origem do Ho'oponopono. E acho que foi muito bacana, assim, porque a gente daí compreende melhor da onde que surgiu, como é que ele foi acontecendo ao longo dos anos, né? Como é que ele hoje o mundo inteiro conhece o Ho'oponopono, uma coisa que veio lá dos ancestrais que vieram da Polinésia e foram para o Havaí. Então, é uma técnica muito linda de cura, de limpeza de crenças. Então, quem quiser participar será muito bem-vindo nas terças às 20 horas. E agora, então, eu vou tirar a carta da deusa que vai nos acompanhar nessa lua nova que inicia hoje. O oráculo da deusa é um oráculo que eu adoro. Tem deusas de várias épocas, de várias partes do mundo. Quem quiser, inclusive, um atendimento de alguma questão que está precisando de uma resposta, de uma clareza, de um posicionamento, algo mais assertivo, me chama no privado que a gente pode marcar um atendimento individual, pode ser online, e aí a gente consegue ver com mais clareza alguma situação e já tem uma resposta bem objetiva.
Vamos tirar aqui a carta, então, desta lua nova, que entra hoje, dia 2 de setembro. E a deusa que nos acompanha é Rhiannon, a deusa da dúvida. Ah, quer mandar, Aladina? Certo, depois te mando. Tá, Rhiannon é a deusa que vai nos acompanhar nessa lua nova. Agora eu vou ler no oráculo da deusa o que que diz esta deusa, por que que ela saiu para nós, qual é a mensagem que ela tá nos trazendo, tá? Ai, eu quis fazer aqui porque tava uma luz bem boa, mas já tá escurecendo, mas vai dar certo. Rhiannon. Que dia lindo hoje, né? Começamos a lua nova e a segunda-feira, um dia muito bonito. Ah, tá. Não, tu vai ver aqui, ó. A mandala, deixa eu ver se vai dar pra ver. Estão vendo que tem os desenhos das luas? Então, tu vai perceber ali, ó. Tu vai começar aqui, ó. Ó, tu vai começar nessa vaziazinha aqui, ó. Ela tem um desenho, tá vendo? Tem as luas aqui, ó, cheia, minguante, crescente. Então, tu vai ver qual que tu entende aqui como a nova e qual vai ser a minguante, qual vai ser a crescente, qual vai ser a cheia, né? Daí tu vai começar naquela, se tu vai iniciar na lua nova, tu vai iniciar hoje na bolinha ali, ou a bolinha totalmente vazia ou a bolinha totalmente cheia, que tu achar melhor, tá? Se tu vai iniciar pela tua menstruação, aí tu vai relacionar com a lua que tá no céu. Aí digamos que tu vai menstruar essa semana mais pro fim da semana. Então, ela já não vai mais estar toda vazia. Ela vai estar já indo para crescente, né? Então, ela vai estar já formando o desenho da crescente aqui, ó. Tá vendo? Então tu vai ver que dia começou a lua nova. Ah, foi dia tal. E aí tu vai contar. Ah, então tá, então começa hoje. Começa hoje na lua nova e aí ou na toda cheia, na toda aqui, né? Ou nessa aqui, ó, que é toda cheinha, tá vendo? Na primeira aqui no caso, né? Esta aqui ou essa aqui, ó. Tá? Aí eu vou te mandar depois, tu imprimir, tu vê direitinho. Tudo vai depender de como tu vai pintar depois a tua mandala e do desenho ali também, de qual que tu entende como depois sendo a minguante, qual sendo a crescente, tá? Pra fazer a volta direitinho, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando aqui, tá? Que é ótimo conversar por aqui, senão a gente fica falando sozinha. Então tá. E quem quiser depois, que assista a live depois, só me chamar lá no Insta, aqui no Insta, mas pelo direct, tá? Perdi aqui a deusa, Rhiannon. Rhiannon, a deusa da dúvida. Eu vou ler sobre a deusa, tá? Depois eu vou ler por que ela saiu pra nós, porque é uma deusa que não é tão conhecida, né? A deusa cavalo galesa do inferno, Rigatona ou Grande Rainha, era o nome original de Rhiannon. Sua história foi reduzida a uma espécie de conto de fadas, e seu nome deixou de ser a Grande Rainha, embora não fosse humana. Casou-se com Puil, um mortal, e deu-lhe um filho, que desapareceu ao nascer. As donzelas que a atendiam entregaram o sangue de um animal de estimação. Não, desculpa, esfregaram
o sangue de um animal de estimação no rosto de Rhiannon e a acusaram de ter comido o filho. Rhiannon foi condenada a carregar todos os hóspedes do marido nas costas. Quando seu filho reapareceu depois de 7 anos, todos viveram felizes para sempre. Tá? Essa é a história desta deusa, que claro, depois quem tiver interesse, dá para olhar com mais detalhe, né? Aqui ela fica bem resumidinho. Então, por que saiu essa deusa? Rhiannon entra a galope na sua vida para ensiná-la a lidar com a dúvida. Duvidar de alguém ou de alguma coisa quando seus instintos lhe dão sinais de alerta é saudável. Ficar todo o tempo duvidando de si mesma é negar-se. E isso não ajuda muito. O melhor modo de trabalhar com a dúvida é transformá-la em questionamento. Duvidar de si mesma não leva a nada. O questionamento traz respostas. Você está presa na dúvida e deixa o otimismo transformar-se em desespero? A confiança em pouca autoestima, a vitalidade em preguiça e procrastinação, a dúvida se acrescenta aos seus medos e impede de ser bem-sucedida. As dúvidas dos outros levam o barco dos seus sonhos ao naufrágio. Deixa eu ir me movimentando aqui que está muito escuro. Ao naufrágio. Talvez, no que se refere ao mundo exterior, você precise exercitar um pouco mais de ceticismo, em vez de confiar cegamente. Rhiannon lhe diz para não permitir que a dúvida mine o seu eu sagrado. Questione-se em vez de duvidar e obterá as respostas de que precisa para prosseguir no seu caminho rumo à totalidade. Gente, adorei essa carta. Porque, como é comum, né? A gente confia cegamente nos outros, mas não confia na gente. Pra gente, a gente tem milhares de dúvidas, a gente duvida da gente mesma, a gente não confia na nossa capacidade, a gente não duvida, a gente duvida da nossa potência, mas muitas vezes nos outros a gente confia, né? Claro que a gente pode confiar em algumas pessoas, mas às vezes a gente até confia em pessoas que não merecem, né? Que não são confiáveis. Então, o que Rhiannon vem nos falar é sobre isso, né? Que a dúvida, quando a gente duvida de nós, ela não pode nos paralisar. Ela pode vir como um questionamento, mas é um questionamento para nos fazer crescer, para a gente se movimentar e não para ficar estagnada, né? Que é o que aconteceu, que é o que ela chama atenção ali. Então, vamos começar a semana e nessa lua nova com confiança na gente mesmo, né, gurias? E o quanto, quando a gente tem um grupo de amigas, quando a gente participa de um círculo de mulheres, né? Quando a gente tem amigas verdadeiras, o quanto essa confiança também a gente exercita essa confiança, o quanto a gente consegue se apoiar, se motivar e encorajar umas às outras, né? Quando é um grupo verdadeiro, assim, de amizade e de nutrição, né? Que é o que eu gostaria que acontecesse aqui, né? Essa é a minha intenção quando eu entro aqui no Instagram, que eu faço as lives, seja do oráculo que eu sempre faço quando muda a lua, ou às terças-feiras, que a gente forme uma egrégora, né? Uma egrégora que seja nutridora, que seja de se apoiar, né? De apoiar umas às outras. Né? Que não, porque já tem tantos lugares que às vezes as mulheres se julgam, se criticam, se colocam para baixo, ou a gente já se sente para baixo em várias situações, não precisa que ninguém nos coloque, né? Não se sente capaz o suficiente, não se sente, enfim, se sente culpada quando toma determinadas decisões. Então eu gostaria que aqui, né, nesse perfil aqui fosse um lugar em que isso não acontecesse.
né, esses julgamentos, essas culpas não acontecessem, que fosse um lugar para a gente se fortalecer e se apoiar. Espero que vocês tenham gostado. Então amanhã temos o nosso encontro do Ho'oponopono. Venham, convidem outras pessoas, que serão todos muito bem-vindos. Um beijo para todos e todas e uma ótima semana. Até!